Hoje eu preparei aqui para vocês uma apresentação relacionada à possibilidade agora de os gestores de fundos imobiliários e fundos do agronegócio realizarem a recompra de cotas. Eu quero trabalhar com vocês um pouco do que a lei permite e um pouco talvez do que a prática possa permitir. Vou tentar conciliar esses dois mundos até para que a gente consiga entender se os gestores terão interesse em fazer isso. E eu já vou explicar como isso daqui pode ser melhor conciliado, pelo menos na minha visão, e depois quero que você deixe aqui embaixo o que você acha, se a recompra vai ser ou não, se isso aqui simplesmente vai ser algo excepcional de nosso mercado ou se isso aqui vai se tornar uma prática interessante. Vamos primeiro às notícias, né? Eu tenho aqui para vocês o seguinte, que a CVM ela autorizou que houvesse a recompra de ações tanto por fundos imobiliários quanto por fundos do agronegócio. E o mercado como um todo vê isso como uma medida interessante. Há aqui que a autorização da CVM permite recomprarem suas próprias cotas. Por que é interessante, né? Por mais que seja meio óbvio falar de suas próprias cotas, né? Porque nós temos os FOFs. E o que acontece, né? Dentro dos FOFs, você tem a possibilidade de você recomprar apenas as cotas do próprio FOF e não eventualmente a cota de um outro fundo imobiliário e de uma certa maneira cancelá-la na sua tesouraria. Eu sei que para alguns isso daqui que eu estou falando seria quase uma abstração e uma loucura, né? Porque existe realmente o seguinte, né? Você não pode cancelar cotas de um fundo que não é o seu. Mas aventou-se em alguma medida se os FOFs eles teriam o poder de deixar algumas ações, algumas cotas em tesouraria, retirando-as do mercado e aumentando de uma certa forma os rendimentos para o próprio FOF. Já antecipo para vocês que essa ideia aqui ela não vai para frente, que não é permitido. E eles trazem ainda que essa medida pode impulsionar a valorização no mercado secundário, tá? Então isso daqui não vai ser no mercado primário, vai ser no mercado secundário, porque o que acontece, né? Quando você vai para a recompra de cotas, o que acontece, né? O valor patrimonial, né? O patrimônio líquido, basicamente ele se mantém o mesmo. Só que quando você vai dividir isso daqui pelas cotas, eventualmente numa emissão, aí sim a gente pode falar que vai ter, a princípio, uma valorização no mercado primário. Mas essa reportagem quis trazer para a gente muito mais uma valorização no mercado secundário, tá? Porque o que acontece? Dentro dos fundos imobiliários, o que as pessoas mais gostam de ver são os rendimentos, né? É a renda que vai cair todo mês ali para você. E percentualmente, quanto maior for essa renda, mais o público acaba se dispondo a pagar no mercado secundário, ali no mercado de bolsa, um valor um pouco maior. Então, isso vem com bons olhos a princípio, por conta de uma valorização nas cotas patrimoniais e também por um possível maior rendimento. Tá? E eu já vou explicar isso melhor, essa questão do aumento do rendimento. Outra notícia, né? Fala que a CVM libera recompra de cotas aqui, de fundos imobiliários, e veja como isso pode impactar o cotista. Eles trazem aqui exatamente uma compreensão que eu já vou trazer para vocês. Pois bem, aqui eu quero trabalhar primeiro o que a lei fala e o que a resolução da CVM fala. Então vamos lá. Na resolução CVM 175, ele fala aqui na seção 1 sobre oferta pública voluntária de aquisição de cotas. Olha só o que ele diz, né? Eu vou grifar aqui para a gente conseguir entender isso com uma melhor visibilidade, né? A oferta pública voluntária, ou seja, o que essa palavra quer dizer? Que fica à discrição, ou seja, fica ali à disposição do gestor do fundo fazer ou não a compra e a recompra das suas próprias cotas. Então, isso não é, a princípio, obrigatório. Eventualmente, poderia estar no estatuto ali, alguma desses fundos, né? Na verdade, no regulamento de alguns fundos, a obrigatoriedade de realizar a recompra, eventualmente ali anual, 1%, 0,5%, mas eu acho isso bem pouco provável de acontecer, tá? Porque quando o mercado está numa baixa muito grande, ou eventualmente aquele fundo está numa alavancagem que o está sufocando, se ele tiver uma obrigatoriedade ainda de ter um outro custo, como a recompra de cotas, isso poderia trazer um baita do mal-estar. Então, eu acho que a parte voluntária vai ser realmente o que vai prevalecer em todo o mercado, tá bom? Que ele fala o seguinte, aquisição de parte ou da totalidade de cotas de classe que deve obedecer aqui às regras e procedimentos operacionais estabelecidas ali pela administradora do mercado, contanto aqui que as cotas sejam admitidas à negociação. Legal. Isso daqui é o que a CVM fala. Vamos para o que a lei dos fundos imobiliários fala. Ela diz algo que todos nós sabemos, que os fundos imobiliários devem distribuir no mínimo 95% do seu oferido. Por que você está falando isso? O que tem a ver lucro com recompra de cota? Porque essa daqui já começa a ser um pouco do desenvolvimento da tese que eu tenho de se é possível ou não, se haverá ou não a recompra de cotas. O que eu quero inicialmente para
para vocês é uma outra compreensão. Aqui, entre aspas, já um pequeno conflito que eu acho muito importante da gente entender. Vamos lá. Eu imagino o seguinte, que eu tenho aqui um fundo imobiliário e ele tem vários imóveis aqui, tá bom? Vários galpões logísticos. A gente pode até pensar aqui em alguns nomes. Depois você deixa aqui embaixo o nome de um fundo imobiliário que você gosta, eventualmente até posso fazer um vídeo, uma análise mais detalhada. Legal? O que acontece? O administrador desse fundo, ele tem algumas taxas que ele pode cobrar. Existe ali a taxa de administração e existe a taxa de performance. A taxa de performance eu não vou falar muito no vídeo porque ela não vai implicar diretamente porque eu quero trabalhar aqui com vocês. Eu quero falar um pouco mais da taxa de administração. Muitos desses fundos, eles acabam tendo uma taxa de administração baseada em algum desses critérios. Ou pode ser baseado sobre o patrimônio líquido. Alguns deles podem fazer sobre a cotação de mercado, tá? Que é o valor que você está negociando em bolsa. E existe uma outra que ela não é tão comum, normalmente ela acaba sendo conjugada com algumas outras, é a relação com o rendimento que o fundo ele traz. Então, quanto maior o rendimento, mais ou menos também maior seria a taxa de administração, mas essa última aqui, normalmente ela acaba sendo conjugada, por exemplo, o patrimônio líquido mais percentual aqui sobre o rendimento, cotação ao mercado mais percentual sobre o rendimento, tá? Então, isso daqui já começa a dar para a gente qual é o possível problema que nós teríamos. Vamos lá. Imagina o seguinte, que o administrador do fundo, ele fala, olha, se a cotação a mercado ela subir, opa, então quer dizer que vai vir dinheiro para o meu bolso. Portanto, fazer a recompra de cotas pode parecer interessante. Mas, de outro lado, existe aquele que, baseado no patrimônio líquido, ele vai falar o seguinte, olha, se eu fizer a recompra de cotas, isso por si só não vai reduzir o valor que eu vou receber, afinal de contas é sobre o patrimônio líquido. Entretanto, para eu conseguir crescer e crescer mais, eu preciso de uma base de cotistas maior. E conforme eu vou fazendo a recompra de cotas, eventualmente eu posso acabar reduzindo um pouco essa base. Eventualmente, uma pessoa que está fazendo um trade, está querendo negociar ali um pouquinho mais, ele vai perceber que a cota subiu, ele se desfaz com um certo lucro e ele deixa de ser cotista daquele fundo. Claro, tudo isso aqui eu estou trazendo no plano teórico. E levando em consideração que você teria uma base de cotistas menor, numa próxima emissão, pode ser que ela não fique tão interessante, pode ser eventualmente que você não tenha uma adesão tão alta, e para o patrimônio líquido deste fundo crescer, ou seja, somente mediante a emissão de novas cotas, o patrimônio ele poderia ficar um pouco estagnado, e aí o administrador ele ficaria um pouco receoso de eventualmente fazer essa recompra. Claro, a gente tem que pensar no efeito inverso também, talvez um interesse ali desse fundo baseado numa taxa de administração com patrimônio líquido de querer fazer a recompra. Vamos tentar entender. Vamos imaginar que esse fundo ele está sendo negociado hoje a R$100. Você fez ali, eventualmente, a compra de cotas e você viu que, eventualmente, aquele fundo, por conta do rendimento que ele estava pagando, ele começou a ser negociado a R$110. E vamos imaginar que com um pequeno ágio ali em cima do patrimônio líquido por cota, que seria, vamos dizer ali, talvez R$105, tá? Então, vamos dizer o seguinte, daqui para cá, que seria só por conta da recompra, você teve um aumento de 5%, mas no mercado você tem aqui uma valorização de 10%. O que acontece? O gestor desse fundo, ele pode falar o seguinte, olha, eu vou emitir a 105, crescer o patrimônio do fundo e, eventualmente, esse pessoal que está aqui a 110, eles vão falar o seguinte, opa, faz sentido eu participar dessa emissão. Claro, isso no mercado talvez um pouco melhor, porque hoje, quando sai uma emissão e esse fundo está R$2, R$3 acima, eu vejo muitas pessoas sequer participando e vejo também muitas pessoas falando, opa, acho que não faz sentido eu participar. Eu vou perder 1, 2 rendimentos, o que já geraria esse 1, 2 reais aqui que eu perderia. Então, sairia no 0 a 0, ia ganhar o quê? Mas no mercado de alta, você tem essa possibilidade aqui de eventualmente fazer esse tipo de transação, tá bom? Isso daqui tudo para explicar um certo conflito que poderia acontecer. E tudo isso eu tentei estabelecer para vocês numa planilha. Vamos tentar entender um pouco melhor o que eu fiz aqui, porque eu acho que tem muita coisa interessante. Vamos lá. Eu trabalhei com vocês algumas premissas. Vamos olhar apenas esses daqui para cima. Eu tenho aqui 10 mil cotas, um patrimônio líquido de R$1 milhão, rendimento anual por cota de 12% e o valor da cota R$100. Maravilha. Dentro dessas premissas, eu estabeleci o seguinte, uma taxa de 1% sobre o patrimônio líquido, sobre um percentual dos rendimentos, né, que seria 1% em cima dos rendimentos, ou sobre o valor de mercado, que até o momento eu considerei aqui como se tudo tivesse no 0 a 0. Tá? O que eu fiz em seguida? Eu fiz uma pequena DRE. Vamos tentar entender um pouco melhor, deixa eu até aumentar para o pessoal que tiver nos celulares conseguir enxergar isso aqui com maior precisão. Vamos lá. O que acontece? Esse fundo aqui,
considerando que ele tem um rendimento de 12%, em cima, claro, do patrimônio líquido, né, que eu estou fazendo a conta, eu tenho um rendimento de R$ 120 mil por ano. Eu descontei uma taxa de 1% em cima do patrimônio líquido, né, que seriam esses R$ 10 mil, ou seja, eu teria uma distribuição obrigatória de 95%. Então, desse valor todo, desses R$ 120 mil, eu teria que distribuir 104. Para que essas contas são interessantes, né? Porque no final das contas, você teria um caixa livre. Opa, então quer dizer que dos 100% do rendimento, 95% são obrigatórios. Legal. Outros 5%, o gestor ele pode fazer o que ele quiser. Então é facultativo, tá? Ou seja, o gestor ele pode olhar para isso aqui e falar, olha, eu vou segurar um pouquinho mais de caixa, eu vou segurar esse valor um pouquinho mais para frente, eventualmente, para eu fazer alguma outra coisa, destinar para algum outro lugar, fazer um caixa, eventualmente, para um projeto de desenvolvimento que eu esteja fazendo dentro do fundo, mas pode também ser direcionado para a recompra de cotas. Por quê? Porque esse daqui não é um rendimento que é obrigatoriamente destinado para os cotistas. Ele tem uma destinação facultativa, cabendo ao administrador e gestor do fundo escolherem para onde será melhor direcionado. Nesse sentido, eu acabei fazendo com vocês algumas contas aqui. Se sobraram esses R$ 15 mil, significa que numa cota base 100, eu conseguiria fazer uma recompra de 155 cotas. Legal. Então, se eu fiz essa recompra e eu coloquei em tesouraria, eu não posso, em cima dessas cotas, receber rendimentos. Consequentemente, o rendimento por cota, considerando uma quantidade menor, acaba subindo. Vamos entender como é que fica da DRE pós-recompra, vamos dizer assim, no ano 1, no ano seguinte. A renda continua igual, porque os imóveis continuam lá dentro. A taxa também continua a mesma, o patrimônio líquido não mudou. A distribuição continua sendo a mesma, obrigatória, de 95%. Mas o rendimento ele sai de 10,45 para 10,61. Muito em função desse aumento que nós tivemos por essa exclusão, por essa recompra de cotas que nós tivemos. E eu fiz isso para todos os outros anos, ou pelo menos uma projeção aqui, em que você vai fazendo a recompra. Olha só o rendimento, sai de 10,61 para 10,78 e no quarto ano, vamos dizer assim, ficaria a 10,96. Então, se você olhar bem para o rendimento lá daquele primeiro ano, que foi de R$ 10,45, e esse último aqui, R$ 10,96, eu já fiz a conta aqui para vocês, daria um aumento de quase aqui 5% no rendimento, simplesmente pela recompra de cotas. Eu estou ainda desconsiderando o reajuste acionário, eventualmente colocar mais imóveis para dentro, que podem ter um cap rate maior e trazer retorno interessante. Então tem um mundo muito grande aqui dentro dos imobiliários que poderia permitir para você ter um baita de um fundo, se você carregar o prazo, considerando essas pequenas recompras que ele vai fazendo, você pode ter um retorno muito grande lá na frente. E calma, tem mais uma coisa que eu ainda quero falar com vocês, porque tem muita gente apostando numa teoria que eu já te adianto, vai para frente. Tem algumas pessoas falando, olha, eu vou emitir cotas como um determinado fundo e esse valor que eu captar do fundo, eu vou pegar esse dinheiro e direcionar para uma recompra de cotas. Então vamos imaginar, o fundo HGLG, ele fala, gente, eu preciso de um valor aqui correspondente a 10% de todo o patrimônio líquido que eu tenho. Opa, qual que vai ser a destinação? Ah, eu vou recomprar cotas e vou cancelá-las. Não faz menor. Afinal de contas, se você emitiu 10% a mais de cotas e você cancela 10% das cotas, você concorda comigo que você vai estar anulando uma coisa e outra? Portanto, essa teoria já é um absurdo. Outra coisa, vamos imaginar um segundo cenário em que a gente consiga trazer um pouco mais de luz, né? Pense o seguinte, que um fundo, vamos usar o mesmo HGLG, ele fala, olha, eu preciso aqui de um valor correspondente a 10% do meu PL. Legal, ele vai lá e emite. Ele conseguiu gastar 8% ali desse valor que a gente arrecadou, né? Desses 10, ele pegou 8 e conseguiu comprar vários imóveis, ou seja, sobraram 2% do total ali dessa captação. O que ele vai fazer? Ele pode recomprar cotas? Ele não pode recomprar cotas. Por quê? Dentro da lei dos fundos imobiliários e das resoluções PM, existe uma proibição no sentido de que você não pode, com dinheiro de emissão, recomprar cotas do próprio fundo ou reinvestir dentro do próprio fundo como se fosse, de uma certa maneira, uma forma travestida de você utilizar esse dinheiro para reinjetar no próprio fundo. E por que disso? Porque isso elevaria artificialmente o valor que o gestor poderia receber, aumentando o patrimônio líquido, mas de uma certa maneira diluindo o cotista
vista com o valor que tem lá dentro. Então, isso também não é permitido. Portanto, hoje, a meu ver, qual seria a única forma cabível de você fazer recompras? Com aqueles 5% residuais que existem ali dentro. Alguns fundos, eles acabam distribuindo 100% do que eles têm ali recebido durante o semestre, ou eventualmente ali a cada mês, tem alguns que fazem essa distribuição 100% mensal. O que acontece? Se você pegar esses 5%, que pode parecer pouco, e você reduzir isso da cota, eventualmente o mercado pode não gostar. E para aquelas pessoas, aqueles fundos que têm a sua taxa de administração baseada em cotação de mercado, isso pode não soar tão bem. E claro, ainda existe uma outra complicação muito grande relacionada aos fundos de papel. Por quê? Porque os fundos de papel, eles repassam para a nossa mão correção monetária e a inflação do período ou algum outro índice de juros foi aplicado. Nesse sentido, o que a gente deveria considerar como os 95% de rendimentos obrigatórios e os 5%? Não existe um consenso se isso seria sobre todo o valor da correção mais os juros. Alguns falam que é só sobre os juros, alguns falam que é só sobre uma parte dos juros, portanto, não existe um consenso fácil. Nesse sentido, eu acredito que nós vamos ver raramente recompra de cotas apenas em tijolo e olhe lá, somente naqueles que são já bastante grandes, consolidados e pouco alavancados. E se você tiver algum desses fundos, fique de olho, porque pode ser que você receba um fato relevante dizendo, olha, nós aprovamos aqui uma recompra de cotas, um programa de recompra de cotas de 5%, 2%. Para alguns pode parecer pouco, mas lembrando que esse é um mercado bastante engessado e que esse tipo de movimentação só será permitida para aqueles fundos muito bem posicionados. Se você estiver nesse, significa que sua carteira está muito montada. E antes de você sair, eu vou deixar esse vídeo aqui para você continuar seus estudos. Hoje é isso. Obrigado e tchau.